Imagina você dirigindo por uma rodovia quando de repente aparece uma mulher sem os braços, machucada, pedindo carona. Qual ia ser a sua reação? Esse caso, além de bem pesado, é também uma história incrível de sobrevivência. A Mary Vincent foi pega por um cara, ele achou que tinha tirado a vida dela, e de uma forma inacreditável ela sobreviveu para contar a história e ajudar a prender esse criminoso. Só que a pena dele foi bem pequena para a maldade que ele fez. Vamos ver como a Mary conseguiu escapar depois de ter os dois braços tirados por esse criminoso. Eu sou o Thiago Santos e a gente está no ano de 1978. Nessa época era comum que as pessoas ficassem na beira de estradas pedindo carona para ir até outros pontos lá dos Estados Unidos. Ela tinha 15 anos na época e morava com os pais em Las Vegas. Só que a convivência deles não era nada fácil. Os pais tinham muitos desentendimentos, a própria Mary já tinha saído de casa e ido morar com um namorado, não deu certo também, e os pais estavam em um processo de divórcio ali nos anos 70 e em setembro de 78 ela resolveu fugir de Las Vegas e ir morar com o vô dela em uma outra cidade também da Califórnia, a mais ou menos 300 quilômetros de distância. Mas para chegar até lá, ela fez o quê? Ela foi para a beira de uma estrada pedir carona, quando uma van parou e ofereceu ajuda. Parece que tinham até duas outras pessoas com ela nesse momento, mas o cara disse que só tinha espaço para ela, o que já foi estranho porque era uma van e ela estava vazia. Bom, ela estava com um monte de problemas, então ela acabou aceitando logo, porque ela queria chegar na casa do avô o mais rápido possível. Ela só foi. Na direção desse carro estava o Lawrence Singleton, um homem de 50 anos de idade e que, segundo a própria Mary contou depois, foi muito gentil e parecia ser alguém inofensivo. Isso nos primeiros quilômetros dessa viagem. De tão inofensivo que ele parecia, a Mary dormiu dentro do carro. Ela pegou no sono, só que quando ela acordou, o cenário já começa a mudar. Ela percebeu que ele tinha mudado a direção. Ele não estava mais indo sentido a Los Angeles, que é a região onde fica a cidade que ela queria chegar. Ali dentro da van, ela conseguiu achar algum objeto de madeira e ameaçou ele. Disse pra ele voltar pro caminho certo. Aí eles meio que brigaram ali dentro, mas ele pediu desculpas e de alguma forma convenceu ela a se acalmar e ele virou e foi pro rumo certo. Mas pouco tempo depois ele disse que precisava ir no banheiro, não estava aguentando mais, e ia parar na beira da estrada mesmo. Não tinha nada na região onde eles estavam, só árvores e mata. Ele para e assim que abre a porta da van, ela também desce. Ela se abaixa para amarrar o cadarço do sapato e nesse momento ele acerta ela na nuca. Ela cai na hora e obviamente meio tonta, e é o momento que ele comete o primeiro abuso. Depois disso ele amarra as mãos dela e segue viagem. E nesses quilômetros seguintes ele para cometer novos abusos. Na última parada eles estavam na região do Del Puerto Canyon. Isso ela só foi descobrir mais tarde, né? Bom, aí ela pede muito para que ele solte ela diz que os braços já estão doendo, e aí o Lawrence diz meio irônico: ah, então você quer que eu te deixe livre? Eu vou te deixar livre. E pega uma machadinha na van e corta os dois braços dela ali na altura do cotovelo mais ou menos. Aí imagina, assim, no meio do nada, a chance dela sobreviver era quase zero. E ainda para terminar, ele tava nessa região de Canyon, empurra ela em um barranco bem íngreme que tinha por lá e mete o pé, achando que tinha se safado. A Mary, de alguma forma, conseguiu ter forças para pensar em uma forma de estancar aquele sangramento. Ela usa barro, terra ali para fechar o ferimento e consegue rastejar de volta para a rodovia. Roupas ela não tinha, ela estava toda suja, machucada, então os carros passavam e não paravam para oferecer ajuda. Bem ao contrário, primeiro o carro até deu a volta e fugiu com medo, mas um casal encostou e levou ela até um hospital. Lá ela foi tratada e conseguiu se recuperar. Assim que ela chegou lá no hospital, ela começou a dar detalhes de quem tinha feito isso. E até a polícia meio que se surpreendeu porque ela conseguiu descrever muito bem o rosto desse criminoso. Quando o retrato falado foi divulgado, não demorou nada para que um vizinho dele reconhecesse o cara. Denunciou ele e foi assim que conseguiram identificar o Lawrence Singleton. Como eu falei, foi muito preciso cada detalhezinho ali do rosto dele que a Mary conseguiu descrever. Foi se recuperando depois de muita sessão de fisioterapia e de outros profissionais ajudarem ela. E o Lawrence foi preso. E a Mary, inclusive, testemunhou contra ele no tribunal. Foi um julgamento bem marcante na época, porque ela mostrou ali os braços com as próteses e tal. Ele ainda tentou culpar ela lá na hora, falou que ela trabalhava com programas, mas óbvio, não adiantou. Ele foi condenado. O problema é o tamanho dessa pena. Deram pra ele só 14 anos de prisão. E o pior de tudo é que lá no tribunal ele passou ali do lado dela em uma hora e falou que ele ainda terminaria esse serviço um dia. E ainda pode piorar, só 8 anos depois de ir pra cadeia, ele passou pra liberdade condicional e voltou pra rua. E daí a vida da Mary virou de novo uma confusão total. Ela teve que viver escondida, teve vários problemas de saúde por conta dessa pressão e o medo constante, e em 1990, na Flórida, ele foi preso por cometer furtos. Mas de novo, ele só ficou um tempo na prisão e foi solto. Até que em 19
1997, ele tirou a vida de uma outra mulher na Flórida. E aí sim ele foi preso e condenado a pena capital. Isso em abril de 1998. E em 28 de dezembro de 2001, quando ele estava com 74 anos de idade, ele faleceu na cadeia de câncer. E sim, dá pra gente dizer que ele não pagou pelo que fez. A Mary, só depois que ele partiu, teve como viver um pouco mais tranquila e começou a pintar, desenhar, fazer alguns trabalhos de arte. Mas é óbvio que a vida dela nunca mais foi a mesma.